Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar mais um assunto central da álgebra linear, que é o assunto de diagonalização. Tá? Então, dentre vários assuntos que a álgebra linear aborda, esse daqui, sem dúvida, é o mais importante de todos. Tá? Então, lembrando um pouquinho o contexto, só para ver o que é que a gente vai falar aqui, lembra que a gente viu que transformações lineares podem ser representadas por matrizes, né? Uma vez que você escolhe uma base do domínio e escolhe uma base do contradomínio, tem o conceito de matriz da transformação linear naquele par de bases que você escolheu, né? Então, e tanto que a gente já viu, né, um isomorfismo, de fato, que leva o conjunto das transformações lineares entre dois espaços vetoriais de dimensão finita, claro, no espaço das matrizes, né? Tem um isomorfismo, ou seja, eu posso ver eles como se fosse a mesma coisa, uma vez que eu escolho uma base do domínio e uma base do contradomínio. Bom, então, já que eu posso pensar em transformações lineares usando matrizes, quanto mais simples essa matriz for, melhor, né? E o que significa ser mais simples? Bom, quanto mais zeros tiver, melhor, né? Porque fazer contas com zero é bom, multiplicar por zero é bom, somar com zero é bom, né? Então, quanto mais zeros tiver, ela tiver, melhor. E também, se você tiver num mundo mais computacional, se você tiver mais em matemática aplicada e precisar implementar coisas relacionadas à álgebra linear, você vai precisar colocar a matriz no teu computador, né? E quanto mais zeros tiver essa matriz, mais barato é para o computador armazenar aquela informação, né? Porque nas aplicações práticas, os sistemas, né, as matrizes são de ordem de milhares, né? As matrizes são muito grandes. Então, é muito caro para o computador se ela tiver que armazenar muita informação de números não nulos nessa matriz. Então, quanto mais zeros tiver, melhor. Bom, então, de certa forma, esse assunto de diagonalização a gente já começou, eu só não dei os nomes. Tá? Então, vou voltar aqui à motivação e vou lembrar um exemplo que a gente já discutiu em vídeos anteriores, que era esse aqui. Era um problema, né? Que era o problema de encontrar uma transformação linear que tivesse o efeito geométrico de refletir vetores ortogonalmente em torno de uma certa reta. Né? Então, só lembrando aqui o desenho, esse era o contexto. Você tinha uma reta Rzinho passando pela origem, e eu queria encontrar uma transformação linear que, dado um vetor V qualquer, o efeito dessa transformação linear é refletir esse vetor V como se a reta Rzinho fosse um espelho, né? Ela reflete lá para o outro lado e reflete ortogonalmente, né? Esse ângulo aqui que está em verdinho é um ângulo de 90 graus. Então, a gente resolveu esse problema fazendo uma coisa mais esperta, né? Que foi encontrar vetores que eu sei o que essa transformação faz e ela faz algo simples com eles, né? Então, a gente achou uma fórmula para isso. Aqui eu estou exibindo qual que é a fórmula que a gente encontrou. Isso aqui é a matriz dessa transformação linear na base canônica. Tá? Então, a expressão que a gente encontrou para a matriz na base canônica para essa transformação linear foi essa daqui. Então, você percebe que não é uma matriz simples, né? Ela tem entradas meio... Tem padrões bonitinhos, mas não é uma matriz simples, né? E não tem nenhum zero aqui, se você perceber também. Bom, só que nessa outra base esperta que a gente encontrou, que são esses vetores U e W, que eu estou escrevendo aqui, a matriz dessa transformação linear ficou muito mais simples. Por quê, né? Bom, qual que era a sacada? Você pega um vetor que eu chamei de vetor U em cima da reta, né? E pega um vetor que é perpendicular à reta R, que eu estou chamando de vetor W. Por que esses dois vetores são bons? Bom, porque se eu refletir esse vetor U, que já mora em cima da reta, a reflexão dele é ele mesmo, porque não tem para onde refletir esse cara. Né? Ele não vai pular para o outro lado. Ele já está em cima da reta. Então, a reflexão do vetor U é o próprio vetor U. E o vetor W, que é perpendicular a essa reta, quando eu rebater ele para o outro lado, como ele já é ortogonal, ele vai rebater lá do outro lado no menos ele. Né? Então, a reflexão do vetor W é menos W. Ou seja, essa reflexão, eu sei exatamente o que ela faz com os vetores U e W, e ela faz algo muito simples. Né? O U é elevado nele mesmo e o W é elevado em menos ele. Né? Como U e W são vetores que apontam em direções diferentes, isso é o suficiente para eles formarem uma base do R2, né? Porque o R2 tem dimensão 2
basta você ter dois vetores LIs, né, para você formar uma base. E nessa base, a matriz da transformação, por causa dessas duas relações aqui, é essa matriz super simples, né? Porque a reflexão do U é o próprio U é igual a 1 vezes U mais 0 vezes W, e a reflexão do W, então esse 1 e 0 vão na primeira coluna, né? E a reflexão do W é o menos W, que é 0 vezes U e menos 1 vezes W. Então, a segunda coluna vai 0 e menos 1. Então, nessa outra base esperta, a matriz dessa reflexão ela fica muito mais simples, né? Tudo bem que é uma matriz 2 por 2, né? Não é um tamanho de matriz tão grande, mas em comparação com essa matriz aqui em cima, ela é muito mais simples, né? Porque ela é o que a gente chama de uma matriz diagonal. Ela só tem elementos eventualmente não nulos na diagonal principal e fora da diagonal é tudo igual a zero. Por que isso aconteceu? Bom, porque essa transformação aqui, ela pega o U e leva num múltiplo dele, no caso 1 vezes U, e pega o W e leva num múltiplo dele, no caso menos W. Então, a pergunta em geral é, bom, será que dada uma transformação linear qualquer agora, não exatamente essa daqui do exemplo, dada uma transformação linear, será que eu sou capaz de encontrar uma base esperta, tipo essa daqui, essa base alfa, tal que a matriz da transformação naquela base esperta fique uma matriz simples como essa daqui, né? Então, essa é a pergunta geral, porque é muito melhor tratar dessa matriz aqui do que tratar dessa matriz aqui, né? Que não tem nenhum zero nem nada do tipo. Então, essa é a pergunta sobre a diagonalização, né? Essa matriz aqui é uma matriz diagonal e a pergunta geral é essa. Será que sempre dá para encontrar uma base onde a matriz da transformação naquela base é diagonal? É uma matriz simples, né? Então, essa é a pergunta. E agora a gente vai falar, vai ser praticamente um vídeo sobre biologia, porque eu vou dar nomes para tudo. Essa parte daqui, ela tem muito nome, ela é bem conceitual, tá? Então, eu vou e é preciso, a gente precisa dar esses nomes, todos eles são importantes. Então, vamos fazer algumas convenções. Daqui em diante, todos os vídeos daqui em diante, enquanto for álgebra linear 1, o espaço vetorial V sempre vai ser um espaço vetorial de dimensão finita, e a dimensão dele vai ser, digamos, nzinho, tá? Então, é só para fixar o número. E transformações lineares do espaço vetorial V nele mesmo, a gente vai chamar de operadores lineares. Tá? Então, eu não vou chamar de transformação linear, por mais que seja, né? Esse nome operador linear é só para enfatizar que é uma transformação linear onde o domínio e o contradomínio são iguais. Tá? É o mesmo V aqui, tanto no domínio quanto no contradomínio, como é nesse exemplo aqui, né? Isso é uma transformação linear do R2 no próprio R2. Né? O domínio e o contradomínio são iguais. Então, essa reflexão é um exemplo de um operador linear em R2. Tá? Bom, então o problema é esse aqui. Dado um operador linear, será que é possível encontrar uma base desse espaço vetorial tal que a matriz da transformação nessa base seja a mais simples possível? E o que a gente quer dizer com a mais simples possível? Bom, tentando imitar o que ocorre nesse exemplo. Eu obter uma matriz diagonal, uma matriz que vai ter elementos eventualmente não nulos só na diagonal principal e todo o resto ser igual a zero. Tá? Então, essa é a questão. Eu quero ver se é possível encontrar uma base beta com vetores V1 até Vn, tais que imita esse problema da reflexão. A transformação linear calculada em cada um desses vetores deu um múltiplo do próprio vetor, ou seja, T de Vj seja um número vezes o próprio Vj. Tá? Então, como aconteceu nesse exemplo anterior aqui, a reflexão do U é um múltiplo do próprio U e a reflexão do W é um múltiplo do próprio W. Tá? Então, os múltiplos aqui são 1 e menos 1, que são os números que vão aqui na diagonal principal e vai ser zero no resto. E se você for capaz de fazer isso, né, digamos que o múltiplo que aparece na frente de cada vetor é um número chamado lambda j, ou seja, T de Vj é o escalar lambda j vezes o próprio Vj. Então, nessa base, se você for capaz de encontrar essa base, a matriz da transformação nessa base vai ser exatamente uma matriz diagonal, onde a diagonal tem os números lambda 1, lambda 2 até lambda n, e vai ser zero no resto.
tá? Então, isso por quê? Porque a transformação faz isso com esses vetores, né? Como que você monta essa matriz? Você calcula a transformação em cada um dos elementos dessa base e o resultado você escreve como combinação linear dos elementos da própria base, porque eu estou usando a mesma base no domínio e no contradomínio. Como que eu escrevo lambda j vezes vj como combinação linear dos v's? Bom, vai ser todos os coeficientes são zero, exceto o coeficiente do vj, que vai ser o lambda j. Então, na coluna j dessa matriz, vai ser tudo zero, exceto ali na linha j, né, que vai ter um lambda j. Por isso que essa matriz aqui vai ser diagonal. Tá? Então, mesmo num caso geral, se você conseguir fazer com que t de vj seja múltiplo do próprio vj, a matriz da transformação nessa base vai ser diagonal. Tá? Em alguns lugares, vocês vão ver uma notação para representar a matriz de diagonais sem precisar escrever a matriz. Você simplesmente diz quais são os números que aparecem na diagonal. Tá? Então, vocês vão ver essa notação diag, lambda 1, lambda 2 até lambda n. Isso aqui é para representar uma matriz n por n, onde os números na diagonal principal são lambda 1, lambda 2 até lambda n, e como ela é uma matriz diagonal, subentende já que todo o resto é igual a zero. Tá? Então, é uma notação que vocês vão encontrar em alguns livros. Bom, então, esse é o objetivo. Essa é a pergunta. Dado um operador linear, será que eu consigo encontrar uma base onde a matriz da transformação nessa base é uma matriz diagonal? Se a resposta for afirmativa, se você for capaz de encontrar uma base que faz isso, você diz que esse operador linear ele é diagonalizável. Tá? Então, esse é o conteúdo, né, desse vídeo, diagonalização. Então, a pergunta é possível encontrar uma base tal que a transformação linear leva cada um desses vetores dessa base num múltiplo do próprio vetor? Se sim, você diz que ela é um operador diagonalizado. Se não, não é diagonalizado. Simplesmente isso. Tá? Bom, então, essa pergunta de encontrar uma base, ela já de cara, assim, ela é uma pergunta complicada. Então, eu vou tentar responder uma pergunta um pouco mais simples antes, que é o seguinte. Esse problema está relacionado, primeiro, a você tentar encontrar vetores, simplesmente vetores, tais que t desse vetor é um múltiplo do próprio vetor. Né? Antes de você encontrar uma base, você precisa pelo menos encontrar vetores que façam isso. Né? E esses vetores têm que ser vetores não nulos, porque já que o objetivo é encontrar uma base, em particular, esses vetores dessa base têm que ser não nulos. Né? O vetor nulo não pode estar em nenhuma base, porque senão o conjunto não é LI. Então, isso reduz a pergunta a uma pergunta mais primitiva e mais simples que essa daqui. Eu quero encontrar vetores não nulos, Vzinhos, tais que t de V é um múltiplo do próprio vetor para algum múltiplo lambda, né? Esse número lambda aqui que está fazendo o papel de múltiplo. Então, antes de encontrar uma base, eu quero encontrar vetores que fazem esse tipo de papel aqui. T de V é um múltiplo do próprio vetor V. Então, a gente vai estudar essa condição e a gente vai ver que isso vai cair numa condição algébrica. O lambda aqui, esses possíveis números lambda que aparecem aqui, não vão poder ser qualquer coisa. Tá? Então, qual é a conta? O que a gente vai fazer aqui? Bom, então, essa condição, e lembra que é importante notar, eu quero vetores não nulos. Tá? Mesmo porque o vetor nulo não tem graça. Né? Se você colocar o vetor nulo aqui, t de zero é igual a zero. Toda transformação linear leva a zero no zero. Então, o t de zero é múltiplo do próprio zero, né? Porque ambos são iguais a zero. Então, não tem graça nesse caso. Então, a graça toda é encontrar vetores não nulos que satisfazem uma relação desse tipo. Bom, então, essa equação, né? T de V igual a lambda vezes V, ela é equivalente, né? Eu posso passar o lado direito para o lado esquerdo, e aí eu posso escrever isso dessa forma, né? Então, T de V menos lambda V igual a zero. Mas essa equação, ela também é equivalente. Eu posso pensar que esse lambda vezes V é alguma transformação linear que foi calculada no V e deu lambda vezes V. Qual é essa transformação linear? Bom, eu posso pensar que ela é a identidade calculada em V. Tá? Eu não estou fazendo nada, só estou simplesmente escrevendo a mesma coisa de um novo jeito. Então, aqui, eu tenho a transformação linear identidade que pega os vetores e faz nada. Né?
Simplesmente devolve o próprio vetor de volta. Então, a identidade em V é o próprio V. Eu vou agrupar esse lado esquerdo como uma transformação linear toda calculada no V. Então, esse cara do lado esquerdo, percebam que você pode entender ele como a função t menos lambda vezes a identidade calculada no vetor V, e isso ser igual a zero. Tá? Então, isso que está do lado esquerdo é uma operação, né, entre transformações lineares. Aqui eu tenho uma diferença de transformações lineares e tem um escalar vezes uma transformação linear. A gente já viu que dá para fazer operações, né, de somas e produtos por escalares com transformações lineares, e a definição disso é ponto a ponto. Né? Então, esse cara do lado esquerdo calculado em V dá exatamente o que está aqui em cima. Tá? Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que esse lado esquerdo, eu vou interpretar ele todo como uma transformação linear. Ou mais, né? Na verdade, eu posso pensar ele como um operador linear, porque o domínio e o contradomínio ainda são o mesmo. Então, o que isso está me dizendo? Essa transformação linear dada por t menos lambda vezes a identidade, eu estou dizendo que ela tem núcleo, né? Tem um núcleo não trivial, porque esse cara calculado no V está te dando o vetor nulo. E esse vetor V eu quero que seja não nulo, ou seja, tem um vetor não nulo no núcleo dessa transformação linear grandona aqui. Não é a transformação linear T, é a transformação linear T menos lambda vezes a identidade. Tá? Então, isso é equivalente a dizer que o núcleo da transformação linear T menos lambda identidade é diferente do conjunto que só tem o zero, né? Porque eu estou exigindo que tenha um vetor não nulo nesse núcleo. Esse V aqui é um vetor não nulo. Tá? Bom, então, eu tenho uma transformação linear que eu estou pedindo que tenha núcleo diferente de zero, né? O que significa o núcleo ser diferente de zero? Significa que ela não é injetiva. Mas o domínio e o contradomínio são o mesmo, né? Então, a gente já viu que injetiva, sobrejetiva e bijetiva são tudo a mesma coisa quando o domínio e o contradomínio são o mesmo. Então, isso aqui é equivalente a dizer que a transformação linear T menos lambda vezes a identidade não é invertível. Ela não pode ter inversa, né? Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar finalmente ao conteúdo do vídeo anterior, que foi determinantes, né? Então, a gente viu que uma das proposições relacionadas a determinante é que faz sentido falar de determinante para operadores lineares e que tem uma equivalência entre a transformação linear ser bijetiva e o determinante dela ser diferente de zero. Né? A gente viu que vale esse critério, é um critério análogo para matrizes, também vale para operadores lineares. Então, esse cara aqui não ser invertível é equivalente, né? A gente viu como uma proposição no vídeo anterior, é equivalente ao determinante dessa transformação linear ser igual a zero, né? Então, é aqui que eu quero chegar. É essa condição aqui que eu quero chegar. Então, isso aqui está dizendo o que para nós, né? Vamos recapitular aqui. Eu quero resolver esse problema de encontrar vetores não nulos, tais que T de V seja um múltiplo do próprio V. Mas para existir um vetor não nulo que faça isso, esse número lambda não pode ser qualquer coisa. Esse número lambda tem que satisfazer uma condição desse tipo aqui. Ó. A transformação linear T menos esse número lambda vezes a identidade, essa transformação linear tem que ter determinante igual a zero. Tá? Então, não são todos os números lambda possíveis que podem ser colocados como múltiplos aqui. Esses números têm que satisfazer uma certa relação. E aí a gente vai começar a estudar o que é essa relação aqui. Tá? Bom, então, resumindo a discussão, existe um vetor não nulo V, tal que T de V é lambda vezes V, C e somente C. Esse número lambda, ele satisfaz essa equação aqui, determinante de T menos lambda identidade igual a zero. Tá? Então, isso está impondo uma condição para os possíveis lambdas que podem satisfazer essa relação aqui.
Bom, então, o lado esquerdo eu vou chamar de P de lambda. Em alguns lugares vocês vão encontrar um símbolozinho de T aqui embaixo, para especificar que é da transformação, né, ou do operador linear T. Eu vou chamar de P de lambda essa expressão determinante de T menos lambda identidade. O fato geral é o quê? Por que eu estou interessado nesse cara? Porque ele é relativamente simples. Esse cara do lado direito, agora eu posso pensar que ele é uma função do lambda, né? Para cada lambda, eu tenho a expressão desse determinante aqui. O determinante é um número, então eu tenho uma função que para cada lambda te devolve esse número aqui. E o fato é que esse cara do lado direito, ele vai sempre dar um polinômio de grau n, onde n é a dimensão do teu espaço vetorial. Ele é um polinômio na variável lambda, tá? Então, se você calcular esse determinante aqui, em geral, a expressão que você vai encontrar para ele é sempre um polinômio nessa variável lambda, e o grau desse polinômio é exatamente igual à dimensão do espaço vetorial. Esse polinômio, e agora começa a biologia. Esse polinômio tem um nome, e ele é chamado de polinômio característico dessa transformação linear T, desse operador linear T, tá? Bom, só para dar uma ideia bem simples do porquê que isso aqui é um polinômio, né, em geral, eu vou fazer o caso 2 por 2, só para dar uma ideia. Então, digamos, né, que a transformação linear T, em alguma base, você representou por uma matriz, digamos que seja ABCD, e aí você vai calcular o determinante de T menos lambda identidade. Como é que você calcula um determinante? Bom, a gente viu que, pela definição, eu posso calcular o determinante da matriz que representa essa transformação linear na base que eu quiser. Em particular, por exemplo, nessa base alfa que eu fixei. Mas a gente viu que a operação de tomar a matriz da transformação respeita as operações de espaço vetorial. Então, isso aqui é igual ao determinante da matriz de T na base alfa, menos, eu posso estirar o escalar para fora, e a matriz da transformação identidade na base alfa é a própria matriz identidade, porque eu estou usando a mesma base. Então, no fundo, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. A matriz de T, que é essa que está aqui em cima, estou pensando no caso 2 por 2 só para facilitar, e aí eu tiro lambda vezes identidade. O que é esse cara aqui, né? Na prática, é você pegar a matriz identidade, multiplicar por menos lambda, e daí você vai somar com essa matriz aqui da matriz da transformação T na base alfa. Então, na prática, eu vou pegar essa matriz aqui e vou tirar lambda da diagonal principal. Então, isso aqui vai ser o determinante de qual matriz? Bom, da matriz que eu tenho que tirar lambda aqui dessa primeira entrada, a entrada 1, 1, B e C repetem, e aí eu tiro lambda da entrada 2, 2 também, tá? Então, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz. O que vai dar o determinante dessa matriz? Bom, é 2 por 2, eu faço esse vezes esse, e depois menos o outro produto. Então, aqui eu vou ter A menos lambda, vezes D menos lambda, menos B vezes C. Faz esses produtos, né? Então, faz as distributivas aqui. Então, a gente vai ter A vezes D, aí eu vou ter um menos A lambda, menos D lambda, mais lambda quadrado, menos BC. Então, eu posso escrever isso aqui como lambda ao quadrado, aí eu posso colocar o lambda em evidência e escrever assim, ó, menos A mais D vezes lambda e mais AD menos BC. Tá, então, o P de lambda, né, no caso de uma matriz 2 por 2, fica nesse formato aqui. Se você pensar isso como uma função da variável lambda, isso aqui é um polinômio de grau 2, né, porque A, B, C e D são constantes, né, não, eles estão dados ali pela matriz da transformação, então são números, e isso aqui que sobrou é um polinômio de grau 2, né, na variável lambda. Então, isso vai ser verdade em geral, né? No caso n por n, isso aqui também vai dar um polinômio de grau n. Tá? Então, eu não vou fazer essa conta, eu vou fazer só esse 2 por 2 só para motivar, né? Porque essa é a expressão, a cara da expressão que vai aparecer. Então, a gente tem um polinômio.
E os números lambda que interessam para nós são exatamente quais números? São as raízes desse polinômio, porque eu estou interessado justamente nos números lambda, tais que o determinante disso é igual a zero, ou seja, que o P de lambda seja igual a zero. Então, a gente está interessado nos autovalores dessa transformação linear. Então, esse é o nome que esses números lambda recebem. As raízes do polinômio característico são o que a gente chama de autovalores do operador linear t. Tá? Então, como eu falei, o que interessa são os números lambda, tais que o determinante é igual a zero, ou seja, P de lambda é igual a zero. Então, o que interessa para nós são raízes de um certo polinômio. E aí a gente tem um fato geral de álgebra, que um polinômio de grau n, ele vai ter, no máximo, n raízes. Então, isso quer dizer para nós que esses números lambda aqui, eles não podem ser qualquer coisa, e, de fato, tem muitos poucos desses números que podem satisfazer esse tipo de relação. Tem, no máximo, n números possíveis que você vai poder encontrar numa relação desse tipo aqui. Tá? Então, se t de v é lambda vezes v, então esse lambda tem que ser um alto valor, portanto, é raiz de um certo polinômio de grau n, portanto, ele pode ser, no máximo, um conjunto ali dentre n números possíveis. Tá? Então, são bem poucos números que satisfazem essa relação aí. Bom, então, voltando aos nomes, as raízes do polinômio característico são chamados de autovalores, e para cada lambda alto valor de t, eu vou definir um conjunto que é justamente o conjunto de todos os vetores, tais que t de v é igual ao lambda vezes v com aquele lambda. Tá? Esse aqui é o chamado autoespaço do alto valor lambda. Então, são todos os vetores v que satisfazem a mesma relação usando o mesmo lambda. Tá? São múltiplos, o t de v é múltiplo do próprio v, usando como múltiplo o mesmo lambda. Tá? Então, esse é chamado autoespaço do alto valor lambda. Exercício, eu vou enunciar aqui, mas eu já vou deixar como exercício verificar que esse conjunto aqui, ele sempre é um subespaço vetorial. Tá? Então, ele é um objeto de álgebra linear, isso sempre é um subespaço vetorial. E os vetores não nulos desse cara, por que não nulos? Bom, porque se você perceber aqui, como ele vai ser um subespaço vetorial, o vetor nulo vai estar aqui dentro. E, de fato, né? Se você pegar o vetor nulo, t de zero, que é igual a zero, vai ser igual a lambda vezes zero, que também é igual a zero. Né? Então, eles são iguais, o vetor nulo sempre está aqui dentro. Aí, eu vou dar um nome para os vetores não nulos dentro desse conjunto. Os vetores não nulos são chamados de autovetores. Tá? Então, eles são autovetores associados a esse alto valor lambda. Eu sei, são vários nomes, por isso que eu falei uma aula de biologia, mas todos os nomes são importantes. Né? Então, recapitulando, o problema de resolver achar vetores não nulos, tais que t de v é múltiplo do próprio v, relaciona com um problema de achar raiz de um certo polinômio. Esse polinômio é chamado polinômio característico. As raízes desse polinômio são o que a gente chamou de autovalores, e os vetores não nulos associados a cada alto valor são chamados de autovetores. Tá? E aí, por definição de alto valor, né, o autoespaço desse alto valor nunca é só o conjunto que só tem o zero, porque justamente eu estou exigindo, né, que tenha algum vetor não nulo nesse conjunto aí. Bom, então eu sei que são vários nomes, e aí, como eu falei, né, o autoespaço sempre é um subespaço vetorial. Então, eu vou deixar isso como exercício, é uma verificação bem simplesinha. Bom, então vamos aos exemplos, né? Vamos parar de fazer a coisa totalmente teórica, vamos começar a fazer algumas continhas em exemplo numérico. E vamos trabalhar esses conceitos aí, né? Então, vamos começar com uma transformação linear do R3 no R3, e dada por essa fórmula aqui. Tá? Então, t de x, y, z tem 3 coordenadas, né? Eu pego vetores de 3 coordenadas e te devolvo um novo vetor de 3 coordenadas. Todas as operações entre as variáveis aqui só envolvem somas ou produto por escalar. Por isso, ela vai ser uma transformação linear. Né? Então, a pergunta vai ser, será que ela é diagonalizável? Ou seja, será que eu sou capaz de encontrar uma base de autovetores dessa transformação linear? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta. Qual que é o processo? Né? Aqui que entra a parte mecânica. Né? Qual que é o processo? Bom, primeiro de tudo,
eu vou encontrar quem são os possíveis autovalores, tá? Então, ou seja, as raízes do polinômio característico. Em seguida, eu vou encontrar, para cada um dos autovalores, eu vou encontrar os autovetores associados a esse autovalor. Como cada um desses autoespaços é um subespaço vetorial, eu vou poder encontrar uma base para eles, para cada um desses pedacinhos, e aí eu vou tentar ver se eu consigo juntar essas bases de cada um desses autoespaços e formar uma base para o espaço inteiro. Tá? Então, o resumo do roteiro vai ser esse. Então, o primeiro passo, né, nesse roteiro é encontrar o polinômio característico desse operador linear, tá? Então, o polinômio característico P de lambda de t, desse operador linear. E qual que é o processo para encontrar esse polinômio? Bom, por definição, o P de lambda, ele é o determinante do operador linear t menos lambda vezes a identidade. Só que como que na prática eu calculo o determinante de um operador linear? Bom, eu calculo o determinante da matriz que representa essa transformação linear em alguma base que eu escolher. A base não importa. Bom, como eu já tenho a regra da transformação, e isso vai de R3 em R3, é mais fácil você encontrar a matriz dessa transformação na base canônica. Tá? Então, isso é simplesmente para achar o polinômio. Então, para efeitos de encontrar o polinômio, eu vou usar a base canônica mesmo, porque ela já é de R3 em R3. Tá? Ela já está com a regra dada, então é por esse motivo é mais fácil. Então, eu vou chamar de beta 0, como sempre, né? Eu vou chamar de beta 0 a base canônica, E1, E2, E3. E qual que é a matriz dessa transformação linear na base canônica, que é a base beta 0? Bom, a gente já viu esse processo anteriormente, né? Eu encontro essa matriz, eu calculo T de 1, 0, 0, vejo o resultado, coloco na primeira coluna, calculo T de 0, 1, 0, vejo o resultado e coloco na segunda coluna, e idem, análogo para a terceira. Bom, então, se x é igual a 1 e y é igual a 0 e z é igual a 0, né? Então, esse cara aqui, na primeira coluna, eu não vou escrever todos os passos, vocês já estão acostumados com isso. Então, a primeira coluna ela vai ser 5. Na segunda entrada eu tenho um menos x, então vai ser menos 1. E na terceira coordenada eu vou ter um 3, né? Então, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 0. Então, vai dar 5x na primeira entrada aqui, então é 5. Aí, menos x na segunda entrada vai aparecer o menos 1. E 3 vezes x vai aparecer o 3 na terceira entrada. A segunda coluna, como é que vai ficar? Então, agora y é 1 e os outros são 0. Então, aqui vai dar um menos 6. Na segunda entrada eu vou ter um 4. Na terceira entrada eu vou ter um menos 6 de novo. Finalmente, a última coluna, eu vou ter um menos 6 aqui, eu vou ter um 2 aqui e vou ter um menos 4 aqui. Tá? Então, essa matriz é a matriz que representa essa transformação linear T na base canônica. Mas o determinante que eu preciso calcular não é o determinante dessa matriz. É o determinante dessa matriz tirando lambda da diagonal principal, né? Então, o P de lambda, ele vai ser... Deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo aqui, para caber. Então, o P de lambda, ele vai ser o determinante de qual matriz? Da matriz 5 menos lambda, menos 6, menos 1, 4 menos lambda, né? Porque eu tiro lambda da diagonal principal, 2 aqui, 3 aqui, menos 6 aqui e menos 4 menos lambda. Tá? Então, é um determinante de uma matriz 3 por 3, você calcula isso do jeito que você achar melhor. Tá? Então, eu vou só escrever qual é o resultado, eu não vou fazer a conta do determinante, isso daqui não é um problema de álgebra linear, tá? Então, só vou dizer em instantes qual é o resultado. Então, no final do dia, o que você vai encontrar aqui vai ser a seguinte expressão, ela vai ser lambda menos 2 ao quadrado, né? Depois que você fazer todos os produtos e tentar simplificar as expressões e fatorar tudo, você vai encontrar lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 1. É muito importante você fazer a fatoração porque você está interessado nas raízes do polinômio. Então, você tem que fatorar o polinômio para poder encontrar as raízes dele, né?
você perceba aqui que, como é um exemplo 3 por 3, o polinômio característico vai ter que ser um polinômio de grau 3. Então, se você simplesmente fazer todos os produtos e não tentar agrupar nada e não fatorar, vai ser um polinômio de grau 3 que você vai ter que achar as raízes. E aí você está lascado, né? Então, a ideia, em vez de você calcular e distribuir todos os produtos durante esse determinante, vai tentando, ao longo do processo, já tentando agrupar coisas e colocar coisas em evidência para tentar fatorar esse polinômio. Tá? Então, no final do dia, você vai encontrar esse cara aqui. Bom, então, o que interessa para nós são as raízes desse polinômio. Quais são as raízes? Bom, como ele já está fatorado, eu tenho o lambda igual a 2 como uma das raízes, né? Porque 2 menos 2 vai dar 0. E lambda igual a 1 como a outra raiz, porque 1 menos 1 vai dar 0. Tá? Então, como ele já está fatorado, a gente já sabe exatamente quem são as raízes. Então, esses são os nossos autovalores, né? Então, as raízes do P de lambda são, vamos dar nomes para elas, eu vou chamar de lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 1. Tá? Então, só para seguir a ordem que eu coloquei aqui, né? A primeira raiz aqui eu estou chamando de 2 e a segunda raiz eu estou chamando de 1. O nome não importa, né? Só para dar um nome. Então, esses caras, ou seja, né, temos dois autovalores. Dois autovalores. Isso já é importante enfatizar, né? Porque isso é um exemplo de uma transformação de R3 e R3, ou seja, eu já sei que o polinômio característico vai ter grau 3, mas não é porque ele tem grau 3 que ele tem 3 raízes distintas, né, pelo menos. Esse exemplo aqui está te mostrando um caso onde você só tem duas raízes distintas. Agora, em termos de multiplicidades, aí sim, ela tem 3 raízes, porque a raiz 2, ela se repete duas vezes, ela tem multiplicidade 2, né? E a raiz igual a 1, ela tem multiplicidade 1. Tá? Então, aí está um exemplo que, né, você pode pensar, tem que tomar um cuidado, né, com esse conceito de multiplicidade de raízes. Então, em termos de raízes distintas, essa transformação poderia ter no máximo 3 autovalores. Mas quando você conta com multiplicidades, ela tem 3 autovalores. Ela tem o 2 de novo e o 1. Tá? E agora, qual que é o processo? Bom, para cada um desses autovalores, eu vou encontrar os autovetores associados a eles. Ou seja, o autoespaço de cada um desses autovalores. Então, a segunda etapa é encontrar o autoespaço de lambda igual... Vamos começar com o primeiro autovalor, que é o lambda 1. O autoespaço do lambda igual a 2. O que é o autoespaço? Só lembrando, porque eu já dei vários nomes, né? Então, isso aqui é o conjunto de todos os vetores em R3, tais que, se eu calcular a transformação deles, me dá um múltiplo do próprio V, só que o múltiplo é especificamente o 2. Tá? Então, agora eu estou interessado em encontrar todos os vetores que satisfazem essa equação aqui. Agora, voltando, né? Essa equação, ela é equivalente, né? Então, V, um vetor V, pertence ao autoespaço do 2, C e somente C. Eu posso escrever isso como T menos lambda vezes, ou lambda, no caso, lambda é 2, né? Duas vezes a identidade. Isso aqui, calculado no V, ser igual a zero. Tá? Então, é o que a gente fez lá no início para deduzir a expressão do polinômio. Então, antes de chegar no polinômio, a gente chegou numa etapa, né, que escrever essa equação é equivalente a escrever essa. E agora, o que eu faço? Eu vou transformar isso num problema de um sistema linear. Eu quero que essa transformação linear calculada em V seja zero. Isso é a mesma coisa que as coordenadas desse cara aqui, dessa transformação calculada no V, as coordenadas dele em qualquer base que você quiser, e como eu já estou usando a base canônica, eu vou continuar usando ela, o vetor de coordenadas desse cara aqui, ele próprio ser igual a zero. Agora, ou seja, né, se eu quero que essa coisa do lado esquerdo seja o vetor nulo,
é exatamente o mesmo que pedir que as coordenadas dele, em qualquer base que eu quiser, também seja 0. E aqui eu vou continuar usando a base canônica. Bom, o que vira isso que está aqui dentro? A gente já viu que eu posso reescrever essa expressão, né? Essa operação de tomar as coordenadas, ela é linear. Isso aqui que está é equivalente, né? É a mesma coisa que T de V na base beta 0 menos 2 vezes a identidade vezes o V dá o próprio V. Então, as coordenadas do V na base beta 0 ser igual a 0. Tá? E aí, por sua vez, né, eu vou ficar reduzindo esse problema em vários outros, né? Eu posso reescrever esse cara aqui como a matriz de T na base beta 0 vezes o vetor de coordenadas V na base beta 0 menos 2 vezes V beta 0 ser igual a 0. Então, tudo isso que eu estou fazendo é para tentar reduzir o problema a um problema matricial. Tá? No fundo, eu vou acabar resolvendo um problema de sistema linear homogêneo. Tá? Então, tudo isso aqui é para dizer que eu posso escrever desse jeito aqui. Ó. Tudo isso é equivalente, né, a matriz de T na base beta 0 menos 2 vezes identidade, tudo isso vezes vetor de coordenadas V na base beta 0, do vetor coordenadas do V na base beta 0, ser igual a 0. Então, a equação original que eu quero resolver é essa daqui. Só que, usando a base que eu fixei, essa equação tem uma versão matricial, que é essa daqui. Então, elas não são a mesma equação, mas resolver uma é equivalente a resolver a outra. Tá? E qual que é a vantagem? A vantagem é que essa última é matricial. Tudo aqui é matriz agora. Então, eu posso pensar que esse cara da direita, esse cara da direita do produto aqui, né? Esse cara, eu posso pensar que ele é um vetor coluna de incógnitas. Porque eu justamente estou querendo encontrar quais são os vetores V que satisfazem essa equação. Então, eu posso pensar que isso aqui é um vetor de incógnitas. Isso é um vetor em pé, porque ele é o vetor de coordenadas. E qual que é a matriz dos coeficientes do sistema? É essa matriz que está entre os parênteses, que é a matriz de T, né? Então, aqui está a matriz de T na base beta 0, que é a matriz que a gente já explicitou. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar 2 da diagonal principal. Por que 2? Porque eu estou querendo encontrar o alto espaço do alto valor lambda igual a 2. Tá? Então, na prática, agora vamos tentar resumir o processo. Aqui eu estou fazendo para um exemplo, mas é o que vai funcionar em geral. Na prática, como que eu encontro autovetores? Eu pego essa equação aqui, escrevo na versão matricial e obtenho um sistema linear homogêneo. O que você faz para obter o sistema linear? Pega a matriz de T, tá? Então, o que vai dar essa matriz aqui agora? Como que ela é? Eu vou escrever as entradas da matriz de volta aqui. E daí eu vou ter que tirar 2 da diagonal principal. Então, agora eu tenho... Qual que é a matriz? Vamos voltar aqui, né? Então, é 5 menos 6 menos 6. E aqui na primeira entrada eu vou ter que tirar 2. Tá? Então, é 5. Vamos escrever assim, ó. 5. Aí eu vou tirar 2, para enfatizar aqui eu vou colocar em azul. Aí eu tenho menos 6, menos 6. Essa é a primeira linha. A segunda linha é menos 1, 4 e 2. Aí eu vou ter que tirar 2 da diagonal principal. Então vai ser menos 1, 4, tirando 2 agora. É menos 1, 4 e 2, né? Então, opa, pulei aqui. Menos 1, 4 e 2. E, finalmente, a terceira linha, ela vai ser 3, menos 6 e menos 4. Né? Então, aqui eu vou ter 3, menos 6, e aí menos 4, e eu tiro 2. Então, essa daqui é a matriz. Né? Então, só para enfatizar, essa matriz aqui é a matriz de T na base canônica, tirando 2 da diagonal principal. Tá? Então, essa é a matriz dos coeficientes desse sistema aqui. Ó. Aí, esse V
ele é um vetor de incógnitas, 3 por 3, né? Eu vou escrever como x, y, z, e isso tem que ser igual a zero, que é o zero matriz coluna, que é 0, 0 e 0. Então, isso aqui é um sistema linear homogêneo. Esse cara aqui está fazendo o papel de coordenadas do vetor v na base canônica. E esse cara aqui é o que está fazendo o papel de zero do lado direito do sistema. Então, tudo o que eu tenho que fazer agora é resolver um sistema linear homogêneo. Tá? Então, como são as equações, né? Então, eu tenho que tirar 2 da diagonal principal. Eu já vou atualizar aqui mesmo na matriz. Então, o primeiro aqui vai ser 3, né? Então, isso aqui vai ser 3. Na diagonal principal, eu vou ter 4 menos 2, que vai ser igual a 2. Na diagonal, na segunda entrada, né, da diagonal principal. E na última, eu vou ter menos 4 com menos 2, que vai ser menos 6. Então, já vou atualizar aqui na própria matriz e escrever o que dá. Tá? Bom, já percebe aqui que eu não preciso escrever as 3 equações desse sistema, porque a primeira linha ela é igual à terceira linha. Né? Então, tem uma linha redundante aqui. Então, eu não vou escrever ela, e eu vou escrever simplesmente, por exemplo, a primeira e a segunda equação. Eu não preciso fazer escalonamento, esse sistema é super simples. Eu vou escrever as equações aqui. Então, eu tenho 3x menos 6y menos 6z igual a 0. E a outra equação eu vou escrever a equação da segunda linha, menos x mais 2y mais 2z igual a 0. Essa primeira equação, você pode perceber aqui que eu posso simplificar tudo por 3, né? Então, eu divido por 3 tudo, vai dar x menos 2y menos 2z igual a 0. E a de baixo, se eu multiplicar ela por menos 1, eu tenho x menos 2y menos 2z igual a 0. Então, esse sistema é muito mais simples do que a gente imagina, porque essas duas equações são a mesma. Então, na verdade, a segunda equação também é redundante e basta escrever uma única equação. Então, eu tenho uma única equação e 3 incógnitas. Então, qual que é a ideia? Bom, eu escolho uma das variáveis para ser a variável dependente e as outras duas vão ficar como variáveis livres, né? Então, já que a expressão é essa daqui, eu vou isolar o x aqui e vou deixar ele como uma variável dependente. Então, o x vai ser igual a 2y mais 2z. Portanto, o x está preso por essa equação, só que o y e o z, aqui eles são as variáveis livres. Então, a gente resolveu o sistema por completo e a gente sabe agora qual é o alto espaço do alto valor lambda igual a 2. Então, a gente vai escrever as equações, né? E vamos ver como é que vai ficar. Então, foi aqui para uma nova página. Então, só lembrando ali que a solução é x igual 2y mais 2z, com y e z livres, né? Então, as soluções do sistema têm qual formato? Elas têm o formato x, y, z, onde o x é dado por 2y mais 2z, o y e o z são livres. Então, fazendo aquela brincadeira de desmanchar, eu posso escrever isso como y vezes o vetor de coordenadas 2, 1 e 0, e z vezes o vetor de coordenadas 2, 0 e 1. Tá? Então, isso, e o y e o z estão livres. Então, isso significa que o alto espaço do alto valor lambda igual a 2, ele vai ser o espaço gerado. E lembrando, aqui eu estou usando a base canônica, então eu posso confundir vetores linha com vetores coluna. Tá? Então, isso que eu encontrei aqui são, de fato, as soluções mesmo. Não são só as coordenadas na base canônica, porque eles se confundem, né? Escrever o vetor na base canônica como linha, aliás, escrever vetores, a gente escreve como linha. Quando eu escrevo as coordenadas dele na base canônica, é escrever o mesmo vetor, só que em pé. Tá? Então, eu posso escrever isso. Eu vou voltar nesse design mais tarde, quando eu estiver fazendo outros exemplos. Tá? Então, o alto espaço do alto valor igual a 2, ele é o espaço gerado pelos vetores 2, 1, 0 e 2, 0, 1. Tá? Então, isso aqui é um alto espaço de dimensão 2. Né? Isso implica, em particular, que a dimensão desse alto espaço aqui é exatamente igual a 2. A gente achou
dois geradores e são linearmente independentes, né? Esses dois vetores não são múltiplos, portanto, a dimensão é 2. Então, a gente encontrou completamente o alto espaço do alto valor lambda igual a 2. Agora, a gente vai fazer todo o análogo para o lambda igual a 1. Tá? Então, a gente vai voltar lá no sistema e vai fazer o mesmo agora, só que todo o análogo para o lambda igual a 1. Então, voltando aqui para cima agora, né? Eu quero fazer o que agora? Eu quero resolver um novo sistema linear, repetindo basicamente o processo que eu acabei de fazer, só que em vez de tirar 2 da diagonal principal, agora eu vou tirar 1, porque é o outro alto valor. Então, eu vou escrever o sistema, vou tirar 1 da diagonal principal para escrever a matriz dos coeficientes, e a gente vai resolver o sistema e vai achar o alto espaço associado. Tá? Então, vamos lá. Então, eu já deixei tudo escrito aqui, né, para adiantar um pouco o serviço. Então, agora eu quero encontrar o alto espaço do lambda igual a 1, que é o conjunto de todos os vetores tais que T de V é um múltiplo do próprio V, só que pelo múltiplo 1, né? 1 vezes V. Bom, então, repetindo a mesma conta, o vetor V está no alto espaço do lambda igual a 1, C e somente C. Essa daqui é a versão matricial da equação que eu quero resolver aqui, né? T de V igual a 1 vezes V. Então, na prática, qual é a matriz dos coeficientes do sistema? É pegar a matriz de T na base canônica, que eu já tinha encontrado, e tirar 1 da diagonal principal. Tá? Então, aqui que está essa matriz dos coeficientes. Então, eu tiro 1 da diagonal principal. Esse cara, as coordenadas do V na base beta zero, vão fazer o papel de vetor de incógnitas, porque são os caras que eu quero encontrar. E o lado direito é zero, ou seja, um sistema linear homogêneo. Bom, então, como eu fiz na anterior, vamos atualizar esses números aqui já. Então, na primeira entrada, eu tenho 5 menos 1, que é 4. Então, aqui é 4. Na entrada do meio ali, eu tenho 4 menos 1, que é 3. E na outra, eu tenho menos 4 menos 1, que é menos 5. Tá? Então, aqui eu vou colocar menos 5. E aí, eu tenho que resolver esse sistema linear aí. Né? Bom, então, tem que resolver na mão, né? Aqui no caso, como é uma matriz bem esparsa e não está muito claro quais são as linhas redundantes, talvez seja uma boa, né? Você acabar escrevendo quais são as equações mesmo e fazer o escalonamento. Tá? Então, eu não vou fazer esse processo, também não é um exercício de álgebra linear, é um exercício de ensino médio. Eu só vou dizer aqui o que vai dar no final. Tá? Então, em alguns instantezinhos, vai brotar aqui na tela a solução do sistema. Então, depois que você fizer o escalonamento, né, você vai obter essa matriz aqui. Tá? Então, tem uma linha de zeros, ou seja, eu eliminei uma das equações, e aí eu vou escrever só essas duas equações que sobraram. Né? Então, essa correspondente à linha 2, ela vai ser 3y mais z igual a 0. Então, vou poder escrever o z em função do y, como z igual a menos 3y. Aí, agora eu vou substituir na primeira equação, vai ser x mais 3y mais 2z igual a 0. Só que agora eu escrevo z em função do y. Então, eu tenho x mais 3y e mais 2 vezes z. Só que 2 vezes o z vai dar menos 6y. Né? Isso aqui é igual a 0. Então, agora eu vou poder escrever o x em função do y também. Né? Então, isso aqui implica que o x, então eu tenho 3y menos 6y vai dar menos 3y. Então, o x vai ser igual a 3y. E aí aqui o y fica como minha variável livre, né? Porque eu escrevi os dois caras em função dele. Então aqui está o x em função do y, aqui está o z em função do y, e o y está livre. Então, como que é o conjunto solução desse cara, né? Então, a gente vai escrever em instantes o que vai dar o conjunto solução. Então, a gente concluiu que os vetores, né, que estão nesse alto espaço têm esse formato aqui. O x é dado por 3y, o y é variável livre, e o z é dado por menos 3y. Que é a mesma coisa, né? Que eu posso escrever aqui, y vezes o vetor de coordenadas 3, 1, 3. Né? Então, como o y é a variável livre, isso diz para nós que o alto espaço do lambda igual a 1 é o espaço gerado por um único vetor, né? E é o vetor de coordenadas 3, 1 e 3. Tá? Então, aqui a gente descreveu completamente o conjunto dos vetores que estão nesse alto espaço do lambda igual a 1. Agora, eu vou reescrever aqui o que deu, né,
no caso do autoespaço do lambda igual a 2. Então, ele era um espaço gerado, só que por dois vetores, né? Quais eram os dois vetores? Né? Então, eles tinham coordenadas 2, 1 e 0, e 2, 0 e 1. Então, vamos ver o saldo final da história. Eu tenho dois autovalores, eu encontrei os autoespaços associados a cada um deles, e eu tenho aqui que o autoespaço do lambda igual a 1 é gerado por um único vetor, tem dimensão 1. O autoespaço do 2, ele é gerado por dois vetores, tem dimensão 2. E agora a pergunta é, se eu juntar esses três conjuntos em um único conjunto só e chamar de alfa, eu vou pegar agora e vou formar um conjunto novo que tem esses três vetores que eu encontrei como geradores aí, de cada um desses autoespaços. Então, esse e esse aqui. Aí eu faço uma pergunta. Bom, eu tenho três vetores em R3, e a pergunta é, será que eles formam uma base? Né? Então, a resposta é sim, eles formam uma base, e isso vai seguir de um fato geral que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o seguinte, se eu pego geradores de autoespaços distintos, eles vão ser automaticamente linearmente independentes, tá? Então, esses dois, entre eles, eu sei que eles são LIs, né, porque são dois vetores não múltiplos. Isso aqui é um conjunto com um único vetor não nulo, então é LI também. E por esse fato geral, que a gente vai demonstrar no próximo vídeo, se eu juntar esses três vetores em um único conjunto, eu ainda obtenho um conjunto LI. Então, é um conjunto LI com três vetores em R3. Esse cara aqui, ele é base de R3. Tá? Então, isso é uma base de R3 e é mais do que isso, é uma base de autovetores, né? Por quê? Porque esse cara aqui, esse primeiro, ele está em um autoespaço, ou seja, se eu calcular a transformação nele, dá um múltiplo dele próprio. Esse cara também está em um autoespaço, se eu calcular a transformação nele, dá um múltiplo dele próprio, e idem para esse cara aqui. Então, isso é uma base que consiste apenas de autovetores da sua transformação linear. Então, isso quer dizer que ela é diagonalizável. Tá? E aí, por curiosidade, só para fechar, qual que seria a matriz da transformação linear T nessa base alfa? Né? Bom, então, já que os três são autovetores e os números que aparecem são 1, 2 e 2, então vai ser uma matriz diagonal, onde na diagonal principal eu tenho justamente 1, 2 e 2, e eu vou ter 0 no resto. Então, a matriz da transformação nessa base alfa é a mais simples possível, é uma matriz diagonal, e na diagonal principal eu tenho, claro, os autovalores. Né? Então, o 1 e o 2 aparecendo duas vezes, né? Porque a gente viu que eu tenho dois autovetores LIs associados a esse autovalor lambda igual a 2. Então, está aqui um primeiro exemplo, eu fiz esse em mais detalhes, né? Porque é muita coisa para acostumar, é muito conceito, né? Então, o segredo para entender bem essa parte é fazer e refazer vários exemplos, até você pegar esse traquejo, né? E conseguir fazer essas contas sem precisar entrar em muito detalhe, né? Bom, então está aí um primeiro exemplo de uma transformação linear que é diagonalizável, né? Então, isso aqui quer dizer que T é diagonalizável. E aí a gente exibiu, né, nessa base de autovetores, como que fica a matriz dessa transformação linear, que é a matriz que a gente quer que aconteça, né? Então, aqui está o T do primeiro vetor ser 1 vezes ele próprio, então as coordenadas aqui são 1, 0, 0. T do segundo vetor é 2 vezes ele próprio, então é 0, 2, 0. E T do terceiro vetor é 2 vezes ele próprio, então é 0, 0, 2. Tá? Bom, então tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima para fazer vários outros exemplos, para pegar traquejo nessa coisa. E a gente se vê na próxima. Então, até mais. Falou.